Livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Amém? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exautores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O Senhor do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aleluia. Nós ouvimos sobre Moisés desde a época de escola bíblica dominical, das aulinhas que as tias davam para nós, crianças. Nós já aprendíamos sobre Moisés. Isso é muito importante porque muitas vezes nós não imaginamos que a criança tem uma capacidade de armazenar e de guardar a informação. Eu lembro das vezes com que eu ouvi nessas aulas, onde era ministrado essas palavras, e às vezes nós achamos que as crianças estão ali apenas por estar, e muitas vezes eles têm essa capacidade de guardar isso, e lembrar, e trazer isso para os nossos corações. E eu lembro dessas aulas, e o Senhor me fez lembrar e entender um pouquinho o chamado que o Senhor tinha com Moisés. Aqui o Senhor inicia um projeto para livrar o povo de Israel do Egito. O povo que estava cativo, o povo que estava ali sofrendo nas mãos de Faraó. E Moisés, ao nascer, havia ali dentro do Egito uma ordem onde todos os meninos que nascessem fossem mortos, para que o povo de Israel não prevalecesse. E o Senhor ali inicia um projeto e um plano para o seu povo, chamado Moisés. Moisés que nasce com 3 meses, a sua mãe consegue escondê-lo daquele povo, dos egípcios. E ele conseguiu durante 3 meses, a sua mãe conseguiu livrar a sua vida durante 3 meses. E depois disso, ela fala: olha, eu vou fazer, e fez um cesto, e colocou no rio com aquele menino e disse: agora é com o Senhor. E naquele momento a irmã de Moisés seguia aquele cesto, e que chegou até a filha de Faraó. E o projeto que o Senhor inicia ali, muitas vezes aos nossos olhos, é um projeto que nós não conseguimos entender, porque caiu nas mãos da filha de Faraó. E se você imaginar, a filha de Faraó pegaria aquele menino e mandaria matar aquele menino. Mas os planos que o Senhor tem para o seu povo, esses planos sim, eles podem, aleluia, destruírem leis, porque o Senhor, Ele vela pela tua palavra. E como a palavra do Senhor disse aqui, Ele se lembrou, e o Senhor levantou a Moisés, porque Ele se lembrou de Abraão, de Isaque, de Jacó, e aquele povo que estava perecendo lá no Egito, açoitado, escravizados, aleluia. E de repente o Senhor livra Moisés, e ele começa ali um projeto, aleluia. Por isso eu quero dizer para você que está aqui nessa noite me ouvindo, muitas vezes
Nós estamos passando por situações como o povo de Israel passou. E nós não conseguimos entender a trajetória, o projeto, o que está acontecendo. Nós somos escravizados, muitas vezes nós achamos, mas eu não consigo mais, não tem como. E o Senhor estava projetando aquilo que o povo não imaginava. E Ele separava Moisés dentre o povo de Israel, para que o próprio Moisés fosse, aleluia, o escolhido para tirar o povo do Egito. Por isso, se você não consegue entender os planos de Deus hoje para a sua vida, tenha certeza que o que Deus tem para você é o melhor. Aleluia, o que Ele tem preparado para você é mais do que você imagina. Aleluia, e de repente o Senhor chama Moisés no meio daquele lugar. E aquela sarça, ele viu e começou a queimar aquela sarça. E se fosse só a queima, eu tenho certeza que Moisés teria passado despercebido daquele lugar. E de repente Moisés viu que ele a queimava, porém ela não se consumia. Era um fogo. Hoje nós vemos um fogo acontecendo, o fogo consome, o fogo acaba. E ali ele via que era uma brasa viva, e a brasa não se consumia. E ele chegou até perto, e o Senhor disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, você que às vezes entende que o meu lugar é aqui mesmo, junto com o povo, meu lugar é no banco, é fazendo o que eu faço, tá bom, né? Só vir num culto de domingo é o suficiente, só participar às vezes é o suficiente. Mas o Senhor precisa de pessoas como Ele chamou a Moisés, aleluia, para levantar no meio do seu povo e fazer a diferença, aleluia. E o Senhor está dizendo para você: chega de ser mais um, aleluia, chega de ser mais um. E o Senhor diz o seu nome hoje, assim como Ele disse para Moisés: Moisés, Moisés. E você tem a capacidade de dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui porque eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. E eu quero dizer para você que o Senhor esteve com Moisés, livrando dos açoites, da morte. E o Senhor fez com que ele fosse o responsável por tirar o povo daquela escravidão. Aleluia. E se você encontra-se nessa noite perdido na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, perdido de repente em alguma área da sua vida, o Senhor tem dizendo: chega para perto. Aleluia, porque o propósito que eu tenho na sua vida, aleluia, os anos podem se passar, as coisas podem se passar, as dificuldades, as barreiras, mas o que eu tenho para você, aleluia, é para você e vai acontecer. A minha palavra é fiel, é justa, aleluia, e tenha certeza que Deus está contigo nessa noite, que o Senhor está te livrando, que o Senhor está te guardando, aleluia. E se você responder essa mensagem, dizer: Senhor, realmente eu preciso se importar um pouco mais contigo, com as coisas do Senhor, eu preciso tomar decisões na minha vida, aleluia, tenha certeza que o Senhor, aleluia, estará contigo, assim como Ele disse para Moisés. E Moisés disse: Senhor, mas eu não sei falar. Alguns teólogos dizem que ele pode ser gago, ele tinha algum problema na dicção, na fala. E muitas vezes você diz: mas eu vou fazer o quê? Se eu tenho vergonha de ir lá na frente pregar uma palavra, se eu não sei cantar, se eu não sei tocar um instrumento. E Moisés não sabia falar, e mesmo com dificuldade na sua fala, o Senhor disse: eu sou contigo, aleluia. E o eu sou contigo é o suficiente para te levar à vitória, aleluia. O eu sou contigo é o suficiente para você fazer o seu ministério, aleluia. O Senhor diz para você nessa noite: eu sou contigo. Glória seja o nome do Senhor, aleluia.